Olá, turma! Estamos voltando para o nosso segundo episódio de hoje. E nos nossos episódios de hoje, estamos tratando de tecnologia e consumo. No primeiro episódio, falei sobre consumo, consumismo, consumerismo, a influência das tecnologias, das comunicações, essa revolução técnico-científica e informacional e a criação de consumidores pelo mundo. Vamos falar mais sobre essa realidade, que é a que se trata de consumo. Olha só, além do mais, o acúmulo cada vez maior de supérfluos leva a nossa sociedade a uma deteriorização dos hábitos e dos valores, onde as pessoas se tornam gradualmente escravas, olha aí, gente, do materialismo, em um detrimento ao caráter espiritual da vida. Vamos começar pela deteriorização dos hábitos. Que hábitos familiares? Que hábitos comunitários? Que hábitos religiosos? Enfim, hábitos familiares, quer queira, quer não. O uso dessas redes sociais e da valorização desses hábitos da internet comprometem e muito os hábitos familiares. Que se diga uma coisa, essas mídias e redes sociais, quando bem usadas, elas aproximam as famílias, os seus familiares. Quem aqui não tem um grupo do WhatsApp da família? Tendo um grupo do WhatsApp da família, é aproximação. O problema é como é usado esse grupo, como é a comunicação nesse grupo. Isso é um lado que pode ser positivo. Mas ao estar conectado diretamente com a internet, você perde os contatos, os hábitos familiares, o convívio na casa. Comunitários. Hoje as nossas comunidades estão nas redes sociais. São os grupos de WhatsApp, os adicionados no teu Instagram, teu Facebook, Twitter, e vai embora. E as comunidades, o hábito comunitário da rua, do bairro, se perdeu, em muitos casos. Você vai aos restaurantes, locais públicos, que são espaços comunitários de uso comum, por isso são comunitários. Você se depara com pessoas conectadas, religiosos. Aí eu vou mesmo para a prática religiosa. A prática da religião. Porque a religião, ela é materializada nas igrejas. A religiosidade é uma coisa pessoal. Você exerce a sua religiosidade quando você acredita no seu Criador, em Jesus Cristo, que nós somos cristãos. Você exerce a sua religião quando você frequenta a igreja. E esse hábito do frequentar a sua igreja, ou seja, exercer a sua religião católica, evangélica, seja qual for, isso é um hábito saudável, maravilhoso, divino, que está se perdendo. Eu volto para o espaço comunitário. No espaço comunitário, eu tenho, por exemplo, os cinemas que estão cada vez mais vazios, porque agora a Netflix existe. As pizzarias, os restaurantes, as hamburguerias, cada vez mais vazias, porque as pessoas estão pedindo em casa. É prático. É mais econômico. Beleza. É mais seguro. Ok.
Mas o hábito de sair de casa com a família para comer uma pizza. Bora comer uma pizza? Não, pede. Bora pro cinema? Não, tá aí, bota aí no Amazon, no Netflix. Bora comer um hambúrguer? Pede. Não tem esses hábitos comunitários? Como eu te falei. Por exemplo, o familiar tem um ponto positivo. Os grupos, você está online com sua família. Ok. Os religiosos, porque até tem lado positivo no uso das redes sociais na religião. Hoje as pessoas fazem celebrações, encontros religiosos através da internet. Ótimo. Porque às vezes elas estão distantes, né? Criam comunidades de terço, de orações. Aí você tem, por exemplo, o uso do Meet, onde você tem a imagem das pessoas fazendo uma oração. Tudo tem os dois lados. Mas, de geral, você acaba se privando do convívio físico na sua igreja, na sua comunidade, no seu cinema, na sua praça, no seu restaurante. E esses novos hábitos de interação. Porque a gente sempre tem que estar olhando, gente, porque sempre vai ter uma postagem, um comentário, uma foto, uma dica, uma publicação, alguém que viajou. Você está aqui, mas nesse exato instante está chegando mensagens, imagens, notícias. E aí você tem que olhar os portais de notícia, as postagens dos grupos. Isso acaba te aprisionando num hábito novo que te furta os outros hábitos. Outro aspecto, valores. Você passa a valorizar coisas e desvalorizar outras, que vai te modificando. Você passa a ter o senso de valor da importância de estar em família. E vai se perdendo a importância de valorizar determinadas circunstâncias, lugares, que te dão uma identidade. O que muda? Agora você vai valorizar o quê? O que está online e você acessando. Escravas, como eu falei para vocês, os filósofos e sociólogos, esses grandes profissionais, eles já enxergam como um tipo de escravidão. A escravidão às redes, a escravidão ao consumo, ao consumismo, a escravidão. Porque o que te escraviza? É o que te tira a liberdade de fazer o que você poderia fazer. E o pior é que essa escravidão é uma escravidão licenciada, concedida. Você concede. Você não resiste. Você não critica. É uma escravidão cruel. Uma escravidão que te amarra. Não te liberta. Você fica aprisionado àquela rede, aprisionado a esse consumo. Porque quando a gente fala consumo, gente, a gente pensa, consumo é ir lá no shopping, comprar uma sandália. Olha essa imagem, essa senhora aí, essa jovem, cheia de sacolas. Isso é consumo, consumismo, né? Ela dá a expressão de que ela está muito alegre porque está comprando. Isso é consumismo, né? Ok. Mas o consumismo não ocorre só com produtos materializados. A gente acaba se tornando consumistas das redes sociais. Eu utilizo o meu WhatsApp de maneira racional, quando eu estou trabalhando, quando eu estou com alguém eu não uso. Isso é consumo. Eu estou consumindo o WhatsApp. Mas a partir do momento em que eu me prendo, me furto, exagero, esqueço o mundo real, eu estou sendo um consumista das redes sociais. Então, o consumismo não é só de produtos materializados, roupas, calçados, eletrônicos. Não, automóveis, não.
Esse consumo ele ocorre de produtos da internet, de serviços. Isso nos torna mais materialistas. E o materialismo, gente, ele é uma coisa muito ampla. Eu materializo as coisas. Eu vou citar um exemplo. Existe um nome muito chique para materialismo das coisas. Para supervalorização de uma mesma coisa. A expressão que está sendo muito usada na moda, é a gourmet. Gourmet. É um sanduíche gourmet. É um restaurante gourmet. É um din-din, só que é gourmet. Esse gourmet é um materialismo daquilo. É uma supervalorização daquilo. Gerando o quê? Um consumo mais caro daquilo. Desnecessário. É o frontspace do show. É a nova roupagem que se dão a um salão, um corte de cabelo, essas barbearias, essas novas hamburguerias. Isso daí tudo vai no imaginário das pessoas. Você chega naquele lugar, o que a pessoa vai cortar um cabelo? Não, eu vim cortar um cabelo. Não, mas aqui é um pouco mais caro, porque aqui você vai tirar foto, vai ter o Instagram, que é todo ambientado. Para que eu preciso desse ambiente de sinuca, de estrutura? Eu só vim cortar o meu cabelo. Eu só quero um din-din. Não, mas é um din-din bom. Beleza, mas é porque eu botei uma embalagem, você vai consumir, ele vai tirar uma foto tirando esse din-din. É um drink que você... Essa gourmetização. Então, o materialismo ocorre não só no quantitativo do que você consome, mas na supervalorização daquilo. Gente, o pior é que nós estamos vivendo cada vez mais uma gourmetização das coisas. Não, mas aqui vai ser um produto, é o mesmo produto, só que numa ambientação, seguindo a uma lógica de valorização, atrelada às redes sociais, porque há uma difusão do novo estilo de moda e consumo. Isso vai internalizando as pessoas e cativando as pessoas. E a questão do lado espiritual da vida. A espiritualidade. Claro, a gente associa sempre a espiritualidade à religião e à religiosidade. Claro, quando se fala do espírito, da alma, a gente está falando mais atrelado à religiosidade e à religião, que eu já falei agora há pouco. Mas também a espiritualidade vai também para outro campo. A espiritualidade das relações familiares, conjugais, o espírito da família, o espírito do relacionamento, o espírito, a essência espiritual de uma amizade e a sua duração. O espírito da valorização, a espiritualidade da minha rua, do meu bairro, que transcende uma percepção apenas social, ela vai para o emocional e o ideológico sobre aquilo. Eu tenho uma ideologia sobre o lá que eu moro, o bairro que eu vivo, as pessoas. Eu tenho uma ideologia sobre a maneira que eu enxergo com os meus amigos. Isso é o lado espiritual. Que esse consumismo de produtos imaterializados, esse consumismo dessas redes sociais, ele está corroendo essa espiritualidade das coisas. Porque quando eu tenho uma espiritualidade, gente, olha só. Eu tenho uma permanência àquilo. Repito, quando eu tenho a espiritualidade das coisas que eu acredito, que eu convivo, eu tenho uma permanência nelas. Aí se eu ponho espiritualidade nas minhas relações e amigos, eu vou cativar essas amizades por tempos e tempos. E aí você passa a ter amigos de longas datas, esposos de longas datas, convívio de longas datas. Do contrário, quando essa espiritualidade é corroída por esse consumismo social, das redes sociais, você perde essa espiritualidade e você desapega. E esse desapego, ele vai
desaguar exatamente o que um grande filósofo, Zygmunt Bauman, escreveu. As suas principais obras literárias de Zygmunt Bauman, ele falava do mundo líquido, da sociedade líquida, da vida líquida. E o que ele quis dizer com o líquido? O volátil. O líquido é a água. A água, você bota, ela se adapta, ela muda, ela fica toda hora. Se eu colocar água na garrafa, ela está de um jeito. Se eu botar ela está no outro. Se eu jogar ela no chão, ela está de um jeito. Se eu botar ela num din-din, ela está em outro. E se eu botar ela num funil, ela está do... A água, ela é muito volátil, ela está se mexendo. Ela não... Você olha para uma água de um rio, ela está mudando toda hora. Olha para a água do mar, ela está toda hora mudando. E a vida está mudando muito rápido. As relações estão muito efêmeras, duram pouco. Os trabalhos duram pouco. As pessoas, antigamente, passavam décadas, se aposentavam no mesmo emprego. Há um dinamismo. Começam trabalhando, mudam de emprego, mudam de emprego, mudam de emprego. Mudam de famílias, mudam de relacionamento, mudam de padrões, mudam de consumo, mudam de formas de produzir. Tudo muda. Como a gente produz, como a gente consome, como a gente se relaciona. O que é novo hoje, amanhã não é. O que é o meu emprego, amanhã não é. O que são os padrões, amanhã não é. É uma vida efêmera, de ciclos. É uma vida sem espiritualidade. É o que eu quero dizer aqui. Então, gente, esse consumerismo nos tira alicerces que foram fundamentados durante gerações e gerações. Eu não estou sendo conservador. Não. Eu não estou sendo contra as mudanças. Avesso à inovação, ao novo. Não. Você pode inovar, você pode modificar, você pode consumir, você pode se relacionar através das redes sociais, mas sem perder a sua essência. Aí é que é difícil. Aí é que é o desafio. Aí é que não é fácil. Ok? É o consumismo. Olha, o contraveneno do consumismo fora alguns países chamados socialistas. Acompanhe a leitura. Países do segundo mundo, ou socialistas planificados, marcados pelo controle estatal da economia e por regimes autoritários, como Cuba, ex-União Soviética, Polônia, China, quando existia a Alemanha Oriental. No mundo socialista, o controle excessivo do Estado freava o consumismo em boa parte da população, mas freava de maneira errada, privando a liberdade dos cidadãos, da propriedade, da liberdade. Aí já é o contrário. Aí já é perverso também. É perverso. Porque se eu privo um cidadão, eu ofusco a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, os seus interesses, os seus anseios, de maneira brusca, aí eu estou promovendo o controle errado do consumismo. Por exemplo, chineses, ainda hoje, cubanos, o melhor exemplo são os cubanos. Cuba, ela vive um isolamento econômico, promovido pelos Estados Unidos, é o chamado embargo econômico. Desde 1961, gente, a chamada crise dos mísseis, quando a ex-União Soviética queria instalar em Cuba uma base militar e depois não deu certo, e os Estados Unidos conseguiram evitar a instalação de uma base militar soviética em Cuba, os Estados Unidos criaram o chamado embargo econômico, fecharam o comércio de Cuba, desde essa época até hoje. E com o fechamento do comércio cubano,
o país passou a viver um isolamento comercial, um isolamento econômico, que acabou gerando um controle do consumo em Cuba. Olha só. Lá os cubanos não têm liberdade para comprar automóveis, porque a ilha de Havana ela não produz petróleo, aí tudo vem de fora. Aí o governo fica controlando. E aí mostra-se que o consumo, devido por questões geopolíticas, comerciais, pelo regime político de Cuba, o consumo lá é controlado. O consumo é controlado. Porque o consumo, gente, ele é controlado de várias formas. Politicamente, os governos impõem o consumo. Por exemplo, aqui no Brasil, todos os governos controlaram o consumo. Quando o consumo está baixo, eles abrem linhas de crédito. Agora mesmo, a gasolina, reduzir os impostos, se está certo ou errado, não me interessa, mas foi uma política governamental para controlar o consumo. Ou seja, reduzir para manter o consumo. Pronto, há algumas décadas, a taxa de juros estava tão baixa que as pessoas estavam comprando muito carro. E se elas compram muito carro, acabam se endividando muito e muitos carros nas ruas. Foi o que o governo fez para diminuir o consumo que estava na época de carro. Aumentou a taxa de juros. Então o governo ele é um agente regulador do consumo, turma. Ele controla a taxa de juros para mais ou para menos. Ele fecha suas barreiras comerciais para produtos de fora. Ele impõe a compra de produtos, o limite, em caso de racionamento. Só tem direito a tantos exemplares de um produto. Então o consumo também está intimamente ligado às tecnologias e à política, e à geopolítica, e à economia do país. Tem épocas que eles dizem, vamos estimular o consumo para melhorar a economia, baixando taxa de juros, gerando investimentos, emprego, geração de emprego para gerar consumo. Tem épocas para reduzir o consumo de determinados produtos, aumenta os impostos, aumenta as taxas para aqueles produtos. Cigarro. Olha, gente, eu estou relacionando o consumo com todos os aspectos da sociedade. Políticos, tecnológicos. Agora eu vou relacionar a mesma propaganda. Meus amigos, eu quando infância, adolescente, eu via as pessoas fumando cigarro. E aquilo era chique para eles na época. Era um charme fumar cigarro. Olha só a loucura. As pessoas andavam com cigarros na boca. Por quê? Que era charmoso, era chique, era jovem, era social. Porque a propaganda de cigarro era escancarada, gente. Em eventos esportivos. Olha só o contraditório. Em eventos esportivos, tinha propaganda de cigarro. A Fórmula 1, um dos maiores patrocinadores da Fórmula 1, gente, que é esporte, era Marlboro, fábrica de cigarro. Aqui tinha tudo que era evento de esporte, era patrocinado por fabricante de cigarro. Olha, já pensou um jogo, um campeonato, uma prova de bicicleta, de mountain bike, patrocínio, fábrica de cigarro. Como é que pode? Naquela época. Aí a propaganda era o dia todo. Você andava, gente, nas ruas, propagandas de fábricas de cigarro, de marca de cigarro, na TV, cigarro, no rádio, propaganda de cigarro. E você podia consumir onde você quisesse. Ambiente fechado, de banco. As pessoas acendiam um cigarro. Meu Deus. Aí foi que aconteceu. O consumo de cigarro foi lá para cima durante essas décadas aí. Aí as pessoas, começaram a adoecer.
Porque o cigarro, ele é a porta para circulatório, hormonal, cardíaco, respiratório, pulmonar, intestino, o cão. Aí os hospitais, ó, lotados. Aí o governo disse, não, tá errado. O governo começou a sentir no bolso, tendo que fazer tudo que era tratamento, recuperação de gente. Gente, foi um caos. Câncer no pulmão. Ei, todos os problemas que vocês sabem que o cigarro provoca. Aí foi que o governo disse, não, corta. Corta a propaganda. Proibido propaganda de cigarro na TV. Proibido propaganda de cigarro no rádio. Proibido vinculação de cigarro a eventos esportivos. Cigarro vai ser vendido sem propaganda. E ainda bota bem aí nessa carteira aí, no verso, mostrando o que o cigarro provoca. Bota essas fotos mesmo doidas aí, para quem for comprar saber o que está comprando. Isso é veneno. Gente, na hora que eles cortaram as propagandas de cigarro, que vetaram, e que aumentaram os impostos dos fabricantes de cigarro, que o cigarro ficou mais caro, que começou uma campanha de conscientização do que é o cigarro, galerinha, e que proibiram em ambientes fechados, restaurantes, mesmo abertos. Você está no restaurante aberto, está acendendo cigarro. Epa, pode não. Quer fumar lá para a rua. Aqui não. Foi o que aconteceu com o número de fumantes. Isso não foi da noite para o dia, foi passando. Hoje você conta no dedo as pessoas que fumam. Aí foi o que aconteceu, galera. Houve um controle do consumo por medidas socioeducativas, restrições, corte de propaganda e tudo. Ah, meu Deus, nos livramos desse tal de cigarro. Aí foi o que aconteceu. Veio as tecnologias e o diabo do cigarro agora é eletrônico. Cigarro é eletrônico. É como o pessoal diz, rapaz, estão fumando pendrive. Fumando pendrive. E tá aí. As mídias informais, redes informais, o comércio informal de cigarro eletrônico. Aí volta. Não, mas o cigarro eletrônico não faz mal. Aí os especialistas, os médicos, os químicos, os cientistas, quem sabe das coisas, os cientistas, não, senhor, faz mal do mesmo jeito. Substâncias que estão dentro, porque a preocupação era, não fumo cigarro eletrônico porque daqui a pouco está fumando cigarro comum. A preocupação não é nem tanto essa hoje não, a preocupação é o próprio cigarro eletrônico. Tecnologia, novos hábitos, novos consumos. Vocês estão vendo tudo? Como nós estamos num consumismo, enfim, tudo. Consumo e vida social. Ações políticas influenciam. Propagandas influenciam. Hábitos influenciam. E isso, turma, em todos os produtos. Para você ter uma ideia, como o consumismo sustenta personalidades. Esses jogadores esportistas das diversas práticas de esporte, futebol e vai embora, esses astros, vamos dizer assim, da música, eles vivem do consumo. A sua imagem é um produto, é um consumo. E o que eles divulgam, propagam, gera consumo. E muitos ganham por participação de lucro das empresas. Vocês estão vendo que a valorização do consumismo de produtos e personalidades. As pessoas se tornam um produto. Esses influencers aí, esses blogueiras, né? Então são produtos que a pessoa é um produto. Ela é uma blogueira, ela tem um site, ela tem um Instagram e os seus seguidores. E quanto mais pessoas consomem o seu Instagram, ela passa a ganhar dinheiro. Porque ali vai ter
uma corrente de acesso, consumismo. Então, todas essas realidades, esses hábitos, essas culturas que são nos impostas, isso vai influenciar no nosso consumo. Os padrões, né? E o terceiro mundo, subdesenvolvido, colonização, com altos problemas de natalidade, olha aí, ó, tá escrito aí, e de mortalidade. Olha, turma, a pobreza e o consumo, é isso que eu quero tratar agora. Bom, em se tratando da pobreza e do consumo, o que a gente pode levar em consideração é que nós estamos cada vez mais vivendo uma desigualdade social. Mas sempre existiu, professor, eu sei. Nos países pobres, eu sei. Mas a concentração dessa riqueza nunca foi tanta. Porque surgiram grandes corporações multinacionais em todos os setores. Nos setores das mídias e redes sociais, essas empresas controlam em todo o campo da produção, todo o campo empresarial. Você tem um pequeno número de empresas que controlam a maior parte da produção mundial. Isso gera desigualdade. Vamos lá, as redes sociais. Existem 3, 4 grupos empresariais multinacionais que controlam essas redes sociais, tudo que a gente usa. Indústrias automobilísticas. 3, 4, 5 montadoras comandam a produção mundial de automóveis. Vamos embora. Produção agroindustrial. Supermercados, hipermercados. São 4, 5 que controlam tudo. Farmácias no Brasil. Companhias aéreas. Observem que cada vez mais um pequeno número de empresas controla o seu setor. E as riquezas concentradas na mão dessas corporações, dessas empresas, desses grupos empresariais, isso impacta na desigualdade. Desigualdade. E aí isso vai gerando problemas sociais muito sérios. Até porque as tecnologias, gente, elas são usadas para o mal. Crimes virtuais. Olha só. O uso das tecnologias e a criminalidade nos países. Crimes virtuais. Clonagens. Furtos virtuais. Golpes da internet. E são mais comuns. Cada vez mais comuns. Eu cito, por exemplo, o cyberterrorismo. Hoje, os movimentos terroristas no mundo utilizam da internet para criarem células terroristas e atentados terroristas. Na internet, gente, nós temos ferramentas para tudo no mundo. Para a crueldade de todas as espécies. Na internet, gente, nós temos essa guerrilha midiática. O que é a guerrilha midiática? São movimentos que fazem ataques a personalidades, a pessoas, a empresas, a governos, a cidadãos, a igrejas. Essa guerrilha midiática ela é materializada nas fake news. As fake news, notícias falsas, que são sistematicamente lançadas, elas promovem verdadeiras guerras, defamações, difamações. Então é o uso das tecnologias. E a gente vai consumindo o que é falso.
A gente vai se alimentando de inverdades, de falsos costumes. A gente passa a acreditar em ilusões. Isso é consumismo, gente. Isso é consumismo. Consumismo desenfreado. Você tem propagandas, ilusões, vendas de fábricas de ilusões. Você tem uma realidade em que a gente passa a acreditar no impossível. A gente passa a conviver com as fake news de maneira natural. As fake news propagadas por agentes irresponsáveis. Nós estamos à beira de uma eleição nacional para Senado, Câmara dos Deputados e governo e presidente. E a política é infectada pelas tecnologias e pelas fake news. A economia também. Nós vemos notícias econômicas falsas. Isso vai corroendo muito a sociedade. A nova ordem mundial, olha aí, ó. E a crise do socialismo, a unificação das Alemanhas, o fim da União Soviética. E a gente passou por uma transição do mundo capitalista. Nós vivemos um consumismo, gente, que é atrelado à geopolítica internacional. A nova ordem mundial, que é essa da globalização, a nova ordem mundial, que é essa da revolução tecnológica atual, a nova ordem mundial, onde nós temos o poder do dinheiro falando mais alto, das empresas multinacionais. Essa nova ordem mundial, ela vai abrindo, ela abriu portas para o surgimento desse liberalismo econômico, a liberdade desenfreada em busca do consumo e de clientes e de novos mercados e novas formas de produção. Tudo isso, turma, vai alimentando. Com certeza, tudo isso foi alimentando. Alimentou demais essa nova realidade que nós vivemos. Isso é crucial. Precisamos entender, turma, que essa efemeridade de Zygmunt Bauman, que essa desespiritualidade dessas ações geopolíticas internacionais, dessa imaterialização de tudo, dessa economia compartilhada em redes sociais e profissionais autônomos, de entregadores, motoristas e dessas criações de redes de relacionamentos a toda hora, dessa nova forma de produzir obrigatoriamente atrelada a essas ferramentas digitais. Eu mesmo manuseio no meu dia o Classroom, onde eu vejo informativos, os textos online. No meu dia a dia, eu acompanho a minha agenda através do Google, o próprio Google Forms, onde a gente faz pesquisas e análises, o Gmail, né? Tudo é Gmail, né? O Gmail, o Google E-mail, o Google Forms, o Google Drive. Essa empresa, a Google, ela é uma das maiores corporações digitais de redes e mídias sociais do mundo. Nós temos Google Filmes, recentemente, Google G Notícias, Google Notícias. É uma coisa avassaladora que está aí no teu celular. Que são ferramentas que estamos utilizando a todo tempo, a toda hora. E
Isso vai nos modificando de maneira grotesca, absurda, desenfreada. E precisamos reagir. Olha, aqui eu ainda falo da velha ordem. E aí veio o colapso, a crise dos anos 70. Nós tivemos aqui o período das crises econômicas dos anos 70, com a crise do petróleo. E essas crises do petróleo dos anos 70, essa globalização que vivemos hoje, esse mundo sem fronteira, como queiram, essa avalanche de empresas e investimentos e tecnologias que nos chegam a toda hora. E cada vez mais o mundo consome e produz da mesma forma. O estilo de vida que você vive, as redes sociais que você usa, os aparelhos que você usa, pessoas da sua idade no mundo inteiro utilizam os mesmos. Você não tem o Instagram? Tenho. Não tem o WhatsApp? Tenho. Tem o Facebook? Tenho. Você não tem um smart celular? Tenho. Você não usa o Gmail? Uso. Você não usa Netflix? Sim. Spotify? Sim. Tem contato com a Amazon? Sim. Compra pela Amazon? Sim. Pois gente do mundo inteiro, se eu pegar você e levar lá em Londres, um menino da tua idade, bora, deixa eu ver teu celular. Olha, Marcelo, o mesmo aplicativo meu. Ele usa Spotify, Instagram, WhatsApp, Facebook. O celular dele não é exatamente igual ao meu, mas é um smart celular, acessa a internet, tudo. Câmera. E como é que ele vive lá? Não, ele pede as coisas mais pelo iFood. Lá em casa tem iFood, na minha rua, aqui, pô, tu acredita que lá em Londres, lá no bairro dele, tem um iFood. É mesmo? É. Professor, ele compra da Amazon livros digitais, ele tem um e-book, ele usa, eu também uso. A TV dele está lá, uma Smart TV, que eu conheço. Tem Smart TV. Ele usa o Strava, que é um aplicativo de corrida, eu também uso aqui. A gente bota lá as corridas, os trajetos de corrida. É a realidade. Consumismo globalizado, gente, é o nome disso. E aí vem os acordos, as crises de 73, de 74, as políticas macroeconômicas, todas essas realidades dos anos 70 e essas crises do petróleo foram artifícios para nós vivermos esse mundo globalizado. E as potências econômicas, as taxas de crescimento do PIB, está aqui, ó, mais de 4%, 5%. Só que esse PIB, essa riqueza, fica na mão de poucos. Não é para a maioria. Há uma grande concentração de riqueza. Olha o grande agente da globalização. Os Estados Unidos, que implementaram políticas econômicas adotadas pelo mundo inteiro e ainda hoje continuam. Claro, tem como adversário maior hoje a China. Mas ainda é a maior potência macroeconômica mundial, a super grande potência, que fazem os acordos, que estabelecem as regras, que provém a economia. A tecnologia, essas corporações da tecnologia, a maioria dos Estados Unidos, né? Beleza? Então é uma nova realidade. A globalização, a internacionalização, o mundo sem fronteira, tudo isso gerando consumismo. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Consumismo e política, e tecnologia, e economia, consumismo e relações internacionais. Consumo, consumismo e consumerismo. Agradeço pela atenção, dedicação, anotação, participação. Espero ter contribuído para o entendimento da relação entre tecnologia e consumo, principalmente. Que vocês ainda tenham um resto de noite com aula. Uma boa noite, um bom resto de semana e um bom final de semana. A gente já está aí no mês de julho. Nós teremos aula, né, na próxima. E aí, terça-feira. Teremos aqui, não sei se é ao vivo, é gravado, mas vamos continuar. Beleza? Valeu, turma!